Tudo bem, Sabrina? Boa Boa noite. Você veio trazer vento? Continuar com o vento? Pode ser? Ou você veio trazer uma nova estação? Uma nova estação que começa amanhã, né? Vamos falar dela? Vamos do falar verão. dela. Verão. Agora chega o verão com um jeito novo, né? Totalmente atípico, né, Atípico. Sabrina? Pra gente não falar tanto quanto estranho, Exato. porque nós conseguimos, principalmente esses últimos dias, nós podemos observar o tempo com características de transição de estação, mas bem parecido entre a transição do inverno para a primavera, né? E agora primavera para o verão mesmo. Está na mesma característica, o que não é comum para essa época do ano. Uma época, a gente está falando aí já no dia 21 de dezembro, né, que entra o verão, nessa quarta-feira, nós estamos falando de dias quentes, de dias mais abafados, em que inclusive o vento é um vento mais quente, né? A gente sente aquele vento batendo, aquele vento quente, que está completamente de intensidade de que nós vimos nos outros, principalmente no começo do mês de dezembro, né? Que nós tivemos chuvas fortes, chuvas intensas. Ela está trazendo ventos um pouco mais fortes, ventos mais intensos, diferente da época do ano, né? Sim. Porém, esses ventos, além deles estarem um pouco mais intensos, eles são ventos mais frios, né? Traz essa sensação mais gelada, como nós estamos acostumados no período de transição do inverno para a primavera, que é típico agosto, que a gente conhece como o mês dos ventos, né? É verdade. Aqueles meses que os ventos são mais fortes, são mais intensos, e ele tem aquela característica ainda de um vento mais gelado. Então a gente está acostumado de ver isso no mês de agosto. Totalmente diferente, que é o que está acontecendo agora, nessa segunda quinzena de dezembro, o que é totalmente atípico. Isso por conta dessa instabilidade, essa frente de instabilidade que permanece atuando, porém ela é mais fraca, ela tem pouca intensidade para a chuva, porém ela está trazendo esse vento mais forte, mais gelado. Agora nós vamos dar tchau para a primavera e vamos dar olá para o verão. Para o verão. E aí, as temperaturas vão subir ou vão ficar também nessa transição aí, fica sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que nossa imunidade também sobe e desce? O que nós podemos já adiantar, Sabrina, que vai ser uma estação quente. Quente. O verão vai ser quente como dos outros anos. As temperaturas devem registrar a casa dos 40 graus, as máximas devem chegar a 40 graus. Podemos se preparar aí para um verão quente, final de dezembro, janeiro, fevereiro, meses mais quentes. O comércio vai adorar vender ventilador e ar-condicionado. Vai ter dias quentes, sim. Só que tem uma diferença desse verão, porque nós estamos com o efeito de um evento natural, que é um evento climático que acontece no oceano chamado La Nina. Você já ouviu falar sobre essa pecinha que está atuando? A La Nina, ela é um evento. Vai embora, a La Nina? E é interessante, Sabrina, porque a La Nina ela tem uma atuação num período normal. A La Nina ela opera no oceano num período de 9 a 12 meses, porém ela pode se estender por um período de 2 até 3 anos, né? A gente precisa lembrar que alguns anos atrás nós tivemos um efeito do El Niño, todo mundo vai lembrar, né? Aquela seca extrema, aquela crise hídrica que ocasionou, porque essa é a diferença dos dois eventos. Quando a gente fala qual que é a diferença de El Niño para La Nina, a La Nina ela provoca chuvas mais intensas, ela traz um verão com chuvas acima da média, e o El Niño ele derruba as chuvas, né? O período de verão, que é considerado um período chuvoso, as chuvas ficam completamente atípicas, que é como um período de inverno com poucas chuvas. Então nós temos o efeito da La Nina, ela vai estar atuando todo esse verão e ela vai trazer chuvas mais intensas e as chuvas acima da média, tanto para o sudeste quanto para o norte e o centro-oeste do Brasil. E é interessante, Sabrina, porque ela faz um efeito contrário do que o El Niño. Porque a La Nina, ela aumenta as chuvas na nossa região, porém se torna um período de seca no sul. Então, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão registrar chuvas abaixo da média, pode ocorrer crise hídrica nesses estados por conta da falta de chuva
Então, provavelmente, as temperaturas deste verão no sul será um pouco maior, será mais elevado. Lembrando que o sul nunca tem, ele tem um verão quente, mas não tão forte como o verão do sudeste, do norte, nordeste. E essa é a diferença. Então, esse verão vai ser um verão que vai ter uma variação aí por conta do efeito da La-Nina. Nós teremos muitas frentes de estabilidades vinda do oceano, porque a La-Nina ela esfria as águas do oceano, formando as frentes de estabilidade que avança para o sul, para o sudeste, norte e centro-oeste do Brasil. Então, ela vai trazer essas frentes de instabilidades justamente para a região que nós somos localizados, né, no Sudeste. Então, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, terão chuvas acima da média, justamente estados que têm problemas históricos com inundações, com alagamentos, transtornos com enxurradas, vão ter que se preparar, vão ter que estar atentos a esse verão, porque vem chuva acima da média, serão chuvas mais intensas e pode ser que a temperatura oscile, como nós estamos vendo agora, né? Nos dias de instabilidades de chuvas vindas do oceano, porque a gente precisa lembrar que essas frentes de estabilidades, elas estão se formando no oceano, porque a água do oceano está sendo esfriada. Então, a La-Nina tem esse potencial de diminuir a temperatura da água do oceano. Então, isso vai fazer formação de nuvens que vai se deslocar para a região do Sudeste, que faz com que a temperatura baixe um pouco e a gente fique nessa sensação que nós estamos hoje, né? A máxima, inclusive, na nossa região, Sabrina, chegou a 28 graus hoje, né? Totalmente diferente dos primeiros dias do mês, que a gente chegou a 37, 38 graus, completamente diferente. Então, nós vamos ter essa oscilação durante o verão, com essas frentes de estabilidades que virão pela La-Nina. Quer dizer, nós vamos ter um Natal, um Ano Novo bem diferente, então. Bem diferente. E pode ser que ocorram bastante chuvas e essas regiões aí, esses locais aí que podem ter inundações, alagamentos, precisam ficar atentos, porque a gente já noticiou, né, a gente que é da área da comunicação, sabe que chega Natal, Ano Novo, a gente tem que noticiar pessoas desabrigadas, pessoas desaparecidas, desalojadas, seus né? móveis, suas coisas, seus pertences, em época de Natal Novo é muito triste, né? Então, já fica o alerta aí. E para os próximos dias, Sabrina, pelo menos quarta e quinta-feira, o tempo ficará parecido com o dia de hoje, né? Com essa terça. Nós comentamos ontem que o tempo ele começaria com um tempo mais nublado, com predomínio do sol durante alguns momentos, com as possibilidades de chuva. Nós conseguimos observar que a região ela teve formação de nuvens, principalmente agora no período da tarde, em que o sol estava um pouco mais forte, com maior predomínio, porque de manhã teve essa variação, né, entre tempo nublado, com aparição de sol, depois nublado, aparição de sol foi o período da manhã. Agora à tarde teve um predomínio maior do sol, porém teve uma formação de nuvens, né, nuvens mais baixas, mais carregadas, porém não foi o suficiente para causar chuvas. Né? Lembrando que está ventando muito, esses ventos que estão vindo pelas frentes de estabilidade, está levando essas nuvens embora, mas da mesma forma que leva, pode ser que tragam outras nuvens carregadas de outros lugares. Então, ainda hoje existem risco para chuvas moderadas, pode ser que em algum momento pode ocorrer uma chuva um pouco mais forte, mas não o suficiente para causar tanto transtornos como foram no começo do mês de dezembro. E a gente precisa lembrar para amanhã, para quarta e quinta-feira, o tempo deve variar entre momentos nublados, com períodos de predomínio de sol, formação de nuvens. Se ocorrer chuvas, existe possibilidade, mas a probabilidade é bem menor para quarta e quinta. Serão chuvas isoladas e fracas, né? Não vai causar aquele efeito devastador de uma tempestade, volume, né? De volume, né, de chuva. Vamos saber então como que ficam as temperaturas para as cidades aqui da nossa região, começando por Americana. Temos já a cidade americana para quarta-feira. Temos mínima de 19, máxima de 24, que é o que você falou, e com chances de chuva 90%. Isso para toda a nossa região, porque a Limeira é a mesma situação, mínima de 19, máxima de 24. Vamos para a próxima cidade da região de Campinas, 19 a mínima, já diminui 1 grau para a máxima, né, 23, e também com 90% de chance de chuva. E Jaguariúna, que é uma cidade quente, olha só, a máxima 25 graus e a mínima de 20 graus. Uma variação aí de 5 graus só é a amplitude térmica?
E lembrando, Sabrina, que nós vamos ter aí também, em alguns momentos, as temperaturas podem chegar a 28 graus, né? A máxima nesses próximos dias também pode ultrapassar aí a marca de 23, 25, chegar a 28. Tudo depende do tempo do predomínio do sol, né? Nessa variação entre formação de nuvens, tempo nublado e aparição de sol, pode ser que suba um pouquinho. E é interessante, Sabrina, que a gente vê algumas cidades que já são típicas, né, que são cidades mais quentes. Jaguariúna, Indaiatuba, Montemor, são sempre cidades que a gente cita aqui, que são cidades mais quentes da região. Mas, observando as estações meteorológicas, a Americana está marcando temperaturas elevadas, maior do que os outros municípios. Por quê? Né? Tá acontecendo aí uma variação. Uma variação, e a Americana está ficando quente nesses últimos dias, um pouquinho a mais, por exemplo, do que Campinas. A gente está vendo sempre a Americana ultrapassando aí. E a gente aí. fica aqui, né? Se a banana reclamando, nossa, tá abafado. É isso, gente. E é assim que vai ficar nos próximos dias também. Nós vamos encerrando por aqui o Todo Dia News Segunda Edição, mas amanhã você volta. Estamos de volta com mais informações sobre o tempo da nossa região. É isso aí, gente. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.